Então pode começar. Fique à começar? vontade, eu vou aqui começar a comer, Renato. Vamos lá, então. Aqui pra minha massa, claro, a gente vai começar com a farinha de trigo, mas vocês vão ver, aqui eu tô fazendo uma massa branca base. Bom, Edu? Tá aprovada? Um dos melhores que eu já comi. Que ótimo, fico feliz. Depois tem que provar o tradicional também. Olha, canola é um doce que remete demais à minha infância. Verdade. Eu tive o prazer de conhecer ele. Aliás, pega o nome dele pra gente fazer de novo. Um senhor que faz os canoles lá no Juventus. Vamos dar até para ele entrar em contato com a gente, porque eu tentei ir atrás, eu não consegui mais o contato dele, eu junto com a produção. Então, se alguém tiver o contato, manda Você já ouviu falar? Já ouvi, é muito famoso o canal do Juventus. É espetacular. O teu é tão bom quanto aquele que eu comi. E olha, é muito gostoso, demais. E eu comia esse canole na minha infância. Minha avó levava a gente lá no Juventus. Eu acompanhava o jogo do Juventus quando eu era moleque. Eu torcia pro Corinthians e pro Juventus. É muito bom. Que ótimo, Edu, fico feliz. Foi pro bala. Depois o Luquinhas tem que provar um também, hein? Com certeza, eu irei provar, pode ter certeza. Inclusive, quero fazer em casa. Claro, já tô anotando, farinha de Você trigo. vai ver que é facinho. Não, já tô. Facinho. Com o olho aqui. Vamos lá. Então, aqui, ó, Edu, eu coloquei a farinha de trigo. Vou colocar aqui junto o açúcar, então eu vou agregar os ingredientes secos. E lembrando, aqui eu tô fazendo uma receita base. Então, exemplo, se eu quiser saborizar, se eu quiser fazer uma massa de chocolate, alguma coisa, eu posso fazer também. Colocar algum tipo de bebida diferente, mas eu vou falando tudo aos poucos para vocês. Aqui tem uma xícara mais um quarto de farinha de trigo. Isso mesmo. Perfeito. Aí você colocou o açúcar? O açúcar e o sal. Uma colher de sopa de açúcar. Isso. E uma pitada de sal. Isso, sal. Tá. E aqui junto eu vou colocar canela. Só que eu gosto bastante de falar, até quando vai usar especiaria, acho que tanto em comida também. Quando eu utilizo a canela ou alguma especiaria, eu não quero dar aquele gosto forte de canela. Só pra dar um saborzinho. Eu quero saber que tem um sabor no fundo, mas dá até uma dúvida na cabeça da pessoa. Que é do que verdade. Eu lógico, eu percebi que é canela, mas assim, dá uma certa dúvida. Sim. Porque a canela tá na massa. Sim. É uma pitadinha, é pouquinho. É só uma pitadinha, tá? E aqui, junto com os secos, a gente vai colocar a manteiga, tá? Manteiga, uma colher de sopa. Isso, manteiga sem sal, tá? Sempre Perfeito. quando a gente vai cozinhar, manteiga sem sal. E aqui, o que eu vou fazer? Com os dedos mesmo, ó, eu vou dissolver essa manteiga, tá? Pode apertar aqui, porque essa massa não tem problema a gente desenvolver o glúten dela, que é a ideia, tá? Então pode apertar sem problema nenhum. E como eu falei, quero fazer uma massa de chocolate. Eu poderia, um exemplo, tirar uma colher de farinha e colocar uma colher de cacau em pó de chocolate, que também fica muito bom. Então tem uma xícara mais um quarto de farinha de trigo. Isso. Uma pitada de canela. Aí você colocou uma colher de sopa de açúcar, né? Isso. Aí depois você colocou uma pitadinha de sal e uma colher de sopa de manteiga sem sal. Isso. Perfeito. E você pode ver, essa massa é super baratinha da gente fazer também, então é bem prático. É barata, tá? mas é boa, viu? Não, boa. Ela é crocante, Muito boa. né? Muito. Você experimentou? Eu ainda não comi, mas eu já Você quer provar? Eu aceito Quer um, provar chefe meio? Edu. Divide com o Renato meio, porque na Boa. nossa dieta... Boa. Perfeito, chefe Edu. Na nossa dieta a gente tá fazendo Então- o seguinte em casa, um tá ajudando o outro aqui. Tá certo. Eu comi ele inteiro, Lucas, porque... Você merece. Não, é porque Você eu não pode tinha também. comido ontem, né? Ah, Vocês então comeram? pode comer. Experimenta, Renato. Vai lá. Senta lá do lado do Lucas. Vai, participa ali, vai. Vai lá. Participa aí. Senta os dois aí, um do lado do outro. Pronto, ó. Fica tranquilo aí, ó. Aí pode cortar que dá. Aí, ó. Que facilidade. Facinho, você viu? Você viu que crocante, meu? Muito. Muito. É espetacular. Você quer aprender a fazer canole, que é um doce típico lá da Sicília, na Itália. Né? Isso. Canole siciliano. É super comum. E eu olhei ali, você de um lado colocou frutas também, que é tradicional. As frutas é muito tradicional. Na Itália eles até misturam muito as frutas no recheio, só que Verdade. aqui não tem muito costume, aí eu preferi colocar do lado. Se a pessoa não quiser, dá pra raspar ali o cantinho. Aquela receita de ricota também, Sim, né? Que eles fazem com as frutas também. isso, é bem tradicional. Aqui então, eu vou agregar os líquidos agora. Os líquidos, no caso, é o ovo. O ovo. Entrou primeiro a manteiga, né? A Uma manteiga colher e de os sopa secos. de manteiga. Agora o ovo.
E o que vai dar todo o toque especial nessa massa, que vai dar crocância também, formar as bolhas, eu tô entrando aqui com a cachaça. Perfeito. Na Itália, eles utilizam vinho branco também. Você pode utilizar um vinho branco bem seco, que dá certo também, mas como você pode utilizar qualquer tipo de bebida alcoólica. Se você tiver um rum, um conhaque, um uísque, o que você tiver lá, você pode utilizar. Você não é dessa época, mas porque eu já tô de outra época, então eu posso falar. Minha avó fazia o pastel com a... Porque ela ficava estouradinha, a massa ela adorava, que eram as bolinhas. Ela fazia falava com a toda cachaça. vez com a cachaça. E ela falava, toda vez que você quiser essas bolinhas, cachaça. E daí, hoje tem cachaças maravilhosas também, você pode fazer, que fica muito bom. Então, mas é uma colher de sopa, o aroma de cachaça, sim, né? Sim, uma colher de sopa e dá já diferença, dá, né? Dá total diferença, ela que vai trazer as bolhas, que vai dar essa crocância. E o legal é que o que você tiver de bebida alcoólica você pode usar. O bom... O licor? Pode utilizar também. O legal é ter uma porcentagem alta de álcool. Tá? Que aí vai trazer mais as bolhas, vai trazer mais a crocância, então... E na hora de assar, o álcool vai evaporar, então... Isso. Tranquilo. Perfeito. Vai evaporar, então criança pode comer, tá super tranquilo, tá? O licor é interessante, né, chefe Renato? Porque tem licor de chocolate, licor dá um saborzinho bom. Já traz um sabor a mais, né? Dá pra fazer uma receita salgada com essa massa? Dá, eu tiro a canela e sim. faço um pastelzinho? Eu faço muito. Então, os ingredientes você pode manter. O açúcar é uma pequena quantidade, então você pode manter. E aí, o que eu gosto de fazer? Às vezes um patê com cream cheese, peito de peru, ervas frescas. Porque é bem neutra essa massa, bem né? neutra, Bem neutra. E crocante, deliciosa. Muito boa. Muito boa. Muito Sim. boa, né? E aí você pode passar num parmesão do lado, pode rechear. Dá pra fazer de muita coisa. Esses dois ali, ó. Meu Aqui, Deus, ó, que Du, delícia. esse daqui é o ponto da massa, ó. Vocês viram que ele muda de time fácil, né? A nutricionista estava aqui agora, eles estavam todos assim, como é que eu vou dizer, soltinhos, Tavam. né? Mas Tavam, a gente é do Ó, ele concordou. Então tá conhecendo vocês hoje, os dois, né? Todos Mas felizes. a gente- Agora aqui é canole. Exatamente. Quando Vocês têm foco vida no saudável, que... Olha o que é O bacana. Lucas já é tá? soltinho, mas ele tava mais O soltinho Renato hoje. tava. deu pra ver. Eu acompanho na TV, tava... O Renato que é todo tímido, né? Tava Todo tímido. soltinho, né? Tava Quem mesmo, te viu? tava. Agora canole, agora o foco é canole, Renato. Agora o foco é canole. Agora vai. vamos focar na... Ô, Lucas, eu acho que o Renato, o Gu, é o seguinte: o Renato, de tanto conviver com o Lucas, tá pegando esse jeito Tá. engraçado. Muito obrigado, sim. obrigado. O Renato tá desenvolvendo um novo lado. Lucas. Fala com ele. Você... Quem é meu campeão? Quem é meu campeão? Não tá bom, Renato. Não tá bom. Na cozinha é assim, na cozinha é assim, Não tá aquela bom. brincadeira. Deu aí, tá bom. Desculpa, chefe. Passou. Imagina. Voltando para a receita, vamos se comportar, vai? Ó. Então a gente colocou uma xícara mais um quarto de farinha, você começou com o seco. Isso mesmo. Uma colher de sopa de açúcar, uma pitada de canela. Aí você colocou a manteiga, uma colher de sopa rasa também. Depois você acrescentou o ovo, certo? Isso. Aí você acrescentou a cachaça, uma colher de sopa também. E chegou no ponto. Isso, qual que é o ponto? Eu sovei, né? A gente pode sovar aqui, não tem problema nenhum. Só que o que acontece quando a gente sova? Desenvolve o glúten da farinha. Perfeito. E agora a gente precisa levar essa massa para descansar entre 20 a 30 minutinhos. Perfeito. Isso porque se a gente for abrir a massa agora, ela vai ficar voltando. Ela tá Perfeito. muito elástica, então a gente já tem uma massa. A gente pode fazer uma toda substituição aqui. Eu posso pôr descansada até nesse saquinho aqui, né? Isso, E ela vai pode. pra geladeira. Pode colocar na geladeira, tá? Pra você manter, mas não precisa. Se você for deixar só 20, 30 minutinhos, não precisa levar na Então, geladeira. Luquinhas, põe aqui, ó. Agora, chefe. Joga ela aqui. Com licença, minha mão está limpa, tá? Aí. E uma dúvida. Na hora que a gente for deixar ela descansando, tem algumas pessoas, por exemplo, eu provavelmente já sei até a resposta, mas algumas pessoas que deixam descansando colocam azeite em volta, azeite em Aham. cima, a película. Nada aqui. Não, nesse caso não precisa. Profissional. Até porque azeite vai dar sabor, né, Lucas? Vai. Vai dar sabor, né? Nessa Mas massa vai. Vai trazer. Então nessa massa não é legal, tá, Luquinhas? Não precisa. Quando- E ela já tem a manteiga é gordurosa, tá? Não vai. Sim, não precisa. Ó, dá pra ver que minha mão fica bem oleosa. Aqui, a gente vai abrir a massa agora, então a gente precisa da farinha de trigo também, ó. Vamos lá. Aqui a gente tem duas opções, Edu. Tá. Ou a gente pode abrir no rolo, igual eu vou fazer, né? Um modo bem mais caseiro. Eu fiz por muito tempo assim. Hoje eu tenho cilindro, mas a gente pode fazer das duas formas. Eu vou dividir ela aqui em dois, porque tem que abrir muito fino, então... Aí, isso que eu ia te perguntar. O truque pro bom, eu sinto que assim, pra ele ficar
crocante, ele é bem fininho. Isso. Ele dá uma herada que é o tradicional da massa, quando você frita. Isso. Mas ele tem que estar bem fino. Tem que estar bem fino. Uma receita como essa, na dosagem de canole que você faz ali, você conseguiria fazer quantos canoles? Ó, uma massinha dessa dá uns 20 canoles. Bastante, hein? O chefe Gu comentou que era uma receita realmente muito, Sim, muito econômica. barata. Uhum. Muito econômica. E dá pra vender muito bem, Dá, né? porque o ponto a gente vai abrir, você tem que conseguir ver o outro lado. Praticamente. Quase que Perfeito. transparente, né? Isso, quase que O chefe Edu já nos transparente. ensinou isso. Perfeito. Aqui, ó. Ó, Vamos você lá, está então. aprendendo a receita do Gu Copini, @chefe Gu Copini com 2 P's. Isso. Aliás, já segue, ô Lucas, já segue o Gu aí, que eu não. É a primeira vez que ele tá vindo na televisão. Bora lá. E eu faço questão de todas as pessoas que vêm aqui, ó, A gente segue da mesmo. gente seguir, né? Ó, Claro. aqui, ó, deixa eu pôr aqui. Lucas, você pode. Faço isso pra você, chefe. Pode Obrigado, deixar. ó. Acho que Nada, você sabe pode fazer deixar. melhor que Pô, eu. vai ser um prazer, hein, Edu? Lógico, imagina, meu. E que prazer te receber Aí aqui. você vai dar uma olhadinha lá nos doces e em tudo. Quais são os outros doces que você faz? Então, eu dou aulas de confeitaria, né? Panificação. E dou aula de cozinha internacional também. Olá, gente, coisa outra fina, tá vendo, Renato? Só que eu gosto muito de divulgar os doces. Os Acho doces? que desde pequeno eu divulguei. E aí eu sempre achei, acho que mais atraente pra postar tudo. E aí eu acabei sempre divulgando a É confeitaria. engraçado, porque eu comecei a fazer muito doce. No começo da minha carreira eu fazia muito doce. Aham. E depois, com o tempo, fui fazendo salgado. Uhum. E profissionalmente eu faço um pouco de tudo. Mas o doce tem esse lado mesmo, Sim, né? tem. Eu lembro, já fiz receita só de pão de mel, de alfajor. Já fez? Já. Você não vai falar que você era pequeno. Eu era pequeno. Eu era pequeno, né? Ô, Denis. Ô, Denis. Eu tava convidando já o Gu pra voltar aqui, Denis. Fala aqui no Talkback comigo. Adorei, ó. Espetacular o canole, um dos melhores que eu já comi. Mas aí o Gu era pequeno, te acompanhava. Eu não tô tão velho assim, poxa vida. Já assistia na TV? Assistia. Aqui, ó. Perdão, quantos É um anos prazer, você tem? imagina. Eu tenho 25. É um Poxa, prazer. você é mais novo do que eu. Eu que tô sempre acostumado a ser sempre Ô, mais Gu, novo. mas ó, eu tô aqui brincando, mas é motivo até de orgulho, porque Claro. muitas vezes quando a gente faz sempre brinco com relação a isso, mas não é. Já faz muito tempo que eu faço isso. E assim, eu faço tenho um prazer realmente no que eu faço. Problema todo mundo tem, mas eu sempre quando eu venho trabalhar, eu não vejo como um trabalho realmente. E daí eu sempre vejo como um bem, como alguma Com coisa de bom. certeza. Então quando eu vejo que algum profissional como você que faz maravilhoso uma receita, já acompanhou pequeno, adolescente, bebê, enfim, eu fico feliz. No caso, já vou na televisão mais tempo que ele nasceu, imagina só. Era pequeno mesmo. Então era. Tem que ser Era tem que ser bem pequeno. fininho aqui. Isso, bem fininho. Tá vendo aqui, ó, que tá mais transparente, transparente, sim, tudo. sim. Aham. É esse o ponto que a gente precisa. Agora, eu vou, ó, utilizar o cortador aqui. Pode ser qualquer pote, qualquer tampa. Até para mostrar aqui, você pode utilizar um aro de confeitaria, não tem problema nenhum, mas eu improviso sempre. Perfeito. Eu vejo o tamanho que eu quero, eu pego um pote lá em casa, eu tiro a tampa e é o que a gente vai fazer aqui também. Que tá? bom. E eu tava pensando aqui, fazer mini canoles. Pega uma tampinha, às vezes, de Fica- geleia. Sim, de fica pote de muito geleia, bonito também. Faz e manda. Aí Quem eu- vê o Lucas assim, né? Eu quero uma bem pequenininha pra fazer pros outros, porque Eu ia pra ele pegar a quer, tampa. para ele quer naquela tampa de panela. Tem aquela tampa, olha. Eu tava pensando em fazer. O que você acha, Gu, nessa tampa Você aqui, tá ó? sendo Aí, ó. modesto. Eu ia pegar a tampa de caixa d'água. Aquela de 200 litros, ia fazer, cortar ali. aqui. Mas lembra de um pastelzinho. Isso. Agora, o que a gente vai fazer? Cortou, a gente vai vir aqui com o rolinho, tá? Se você acabar de comprar o rolinho, é legal você dar uma passada de óleo nele. Como o meu eu já fritei algumas vezes, então não tem Ele necessidade permanece nenhuma. com um pouquinho E de quem não óleo. tem rolinho, chefe Gui? Chefe Gu? Então, tem uma. Hoje em dia você encontra muito fácil em lojas de confeitaria. Eu já vi gente dobrando papel alumínio e fazendo meio que um rolinho. Que legal. Mas uma boa não é. solução. Mas você gasta mais. Isso daqui. Gasta. Boa, chefe Gu, é verdade. Você compra, Sim, Lucas, sim, e você vai fica poder pra usar sempre, né? Gu? Aham. Exatamente, Ô, Du, só chefe Edu. preciso de um pouquinho de água. Água, Aqui, pra poder perfeito. colar. Aqui, ó. Você quer no copinho? Pode Você ser, vira no pra eu copinho pra você poder aqui. colocar a mão. Prontinho. Aqui. Só pra molhar. Isso, só pra grudar. molhar. Aqui, ó. Eu fechei aqui, pode ser água ou clara, tá? Ó. Perfeito. Passa a água aqui.
A clara traria um pouquinho mais de brilho também, né? Aham. Aqui, ó. Tá técnico O agora. Lucas tá... Aprendendo. Eu tava vendo ali falando, já tá Mas o chefe manjando de tudo, ó. melhor faculdade Perfeito. culinária é o The Chef. Com certeza, ó. Então, passei aqui também e tá no ponto. Vamos fazer mais um também, ó. Vamos. Só pra mostrar, ó. Isso, Corta. ó, corta, tá? Aqui, fica tranquilo. Um exemplo, aqui já não dá o tamanho. Tá. É, Você abre novamente. Sim, eu posso abrir novamente, não tem problema nenhum, tá? Ó. E se você tiver um cilindro, é mais fácil ainda para abrir. Você vai tá? abrindo Mas do jeito, do tamanho certo também. eu vendi por muito tempo e eu fazia na mão. Você Então, fazia sempre na mão? Sempre na e mão. o artesanal, ó, essa massa é uma massa que descola da mão com facilidade, ó. Uhum. Então você consegue fazer, olha o tamanho da bolinha aqui, ó. Sim. Descola da mão com facilidade. É uma massa maleável, fácil de você Aqui, ó, facinho. ajustar e fazer. Facinho, ó. Esse vai pra frigideira. Esses vão, tá? A clara, ela cola um pouquinho melhor, tá? Mas como eu tenho água, Tem pode que ser colocar. frito? Tem que ser frito, né? Ah, eu já vi gente fazendo assado, só que não vai Você formar... nunca fez? Não vai formar... Põe aquela- lá? Aham. Não vão, Que eu não quero vão ver fazer você as com- bolinhas, Ele né? não vai formar as bolhas, né? Ah, que daí são não é a mesma características coisa. e Ainda mais você bem colocou a bonitas. cachaça pra isso, né? É, Isso, pra exatamente. isso mesmo. Pode colocar? Será? Bora lá? Acho que mais... Quer dar uma Mas espera, olhada? espera eu um tô com o pouquinho. termômetro aí, Du, também. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Boa, chefe. Aqui, Eu acho que tá frio. se você tiver um termômetro, ótimo. Temperatura 170 graus é ótimo pra você fritar. Se não Aqui tiver, vai estar 100 e... vamos ver. Chefe, deu certo aí. Aqui. Se não tiver, vai testando um pedacinho de massa, até chegar no ponto. Eu acho que não tá 100 graus. Não, tá subindo rápido. Então eu vou aproveitar para Quanto dar um tá aí? recado. Já tá no 120 e pouco. Olha lá, tá mas vendo? tá subindo. 120 e pouco. Então eu vou só aproveitar para dar um recado para quem está assistindo a gente agora em casa. Sim. Saiba que você pode acompanhar a gente, toda a programação da Band, pelo seu próprio celular. É o aplicativo Band Play. Quem faz a programação é você. Vou mostrar como funciona, muito simples. Você vai na sua loja de aplicativos e vai digitar Band Play. Digitou, baixou o aplicativo e pronto, tá aqui, ó. E o melhor, você pode acessar o nosso conteúdo, nossa programação ao vivo e tudo isso de graça, sem precisar pagar nada. É só se cadastrar, colocar o seu e-mail e pronto, tá liberado o acesso, ó. Até aqui pode acompanhar o programa da Kátia. Cadê a gente? Aqui o da Tenão, tem nós aqui embaixo, a novela Nazaré, tem as séries também, os esportes, aqui o pessoal do jornalístico, tem aqui o Masterchef, The Chef, abriu o The Chef, ó quem tá aqui, ó esse meu galã. Tá vendo? E aí aqui é só aqui, ó. Já tem programação, tudo completo pelo aplicativo Band Play. E é Baixa fácil agora. para você pegar as receitas também. Depois que você Exatamente, quer ver, você quer acompanhar um vídeo, é muito mais fácil, porque você pode pegar o vídeo e fazer. Agora, você quer pegar e seguir a gente nas redes sociais, @TheChefCoEdu. Quer apostar que já tá 160 graus? Pode ser 160. Será que já tá 160? 160, tá? Já dá pra colocar, já. Olha lá. Falei, Lucas? Boa, chefe Edu. Mandou bem. Aqui, a única coisa que a gente tem que tomar cuidado, se tiver muito quente, vai dourar muito rápido e não vai formar as bolhas também. Perfeito. E aí ele vai ficar meio murcho por dentro também, tá? Então... E para fritar, tem algum truque especial, não? Não, só o óleo mesmo. Tá na temperatura tá na correta. temperatura certinha. Se não tiver, vai testando com um pedacinho de massa. Ó, começou das bolinhas ali, ó. Isso, começou. Ó, começou a dar todas as bolinhas aqui, tá vendo, ó? Já dá pra ver super bem aqui. E agora é a gente deixar até dourar. Só isso. Se tiver muito frio, vai encharcar. E se tiver muito quente, vai dourar. E ele pode ser que fique meio cru por dentro e não ficar tão crocante. Olha que maravilha que ele fica depois ali. Ele dá uma estufadinha, ó, na minha mão aqui, ó. Bacana, hein? Olha que legal. Fica muito Fica crocante, ó que bacana. Ó, tá vendo ali? Quer ver o Lucas ali, ó? Vamos ver o Colocar esse Lucas daí ali. aqui. Ó. Lucas, vê se o canole aqui. É. Aqui, ó, entrou. Aí, ó. Ó o Lucas de olho no canole, ó. Você que ligou a TV agora, ó. Ó o Lucas de olho no canole. E eu sei que você de casa também tá de olho. Nossa, É, muito lógico. Eu tô de olho nesse daqui, mas já vou deixar E eu gostei da separado. ideia, chefe Edu, da novidade, que a gente pode fazer o canole salgado. Demais, né? Não, fica muito legal a ideia da gente fazer o canole salgado, tudo. E aqui Caramba, é o olha. ponto E é certinho, rápido, ó. né? Bem rapidinho, Deixa eu te fazer tá? uma pergunta. Você falou que você já fez ele para vender. Quando você faz bastante massa, frita tudo. Depois você faz o recheio. Isso é isso? Isso, eu frito a massa, como não tem conservante, não tem nada demais, só a massa, ela mantém a crocância por uns 3 dias, tá? Perfeito. Sem o recheio.
Se você colocar o recheio, aí vai acabar durando umas 8 horinhas. Perfeito. Com o recheio, a Muito crocância, tá? Então, vamos começar com o recheio. Vamos começar com o recheio? Vamos. Na panela? Isso, vamos começar com o da panela. O que é cozido aqui primeiro. Tá. Aí você não tem dá nem leite pra falar que é condensado, Isso. uma lata de leite condensado. Uma lata de leite condensado. Quer ir puxando aqui? Uma lata de leite condensado. Aí a gente vai colocar meia caixinha de creme de leite. Pode ser o HT, então. Isso, que acaba dando umas 100 gramas, né? 100 a meia gramas, a caixinha aí, tem ó. 200. Tá? E aqui junto, como a gente vai fazer o recheio de limão, na Itália eu até pensei esse recheio, porque na Itália a base é o recheio de ricota mesmo. Perfeito, ricota. E aí eu pensei, no Brasil o pessoal não tem muito costume, eles gostam de algo mais doce, com base de leite condensado. E aí eu pensei da gente fazer a base de leite condensado e depois agregar um creme de ricota. Entendi, que dá pra ficar fazer mais também. suave, E isso. um doce que eu tava falando naquela hora era pastieira de grana. É uma delícia. Que é feito Torta à com base ricota, de ricota, né? isso. E a ricota bem temperada também com especiarias, frutas, Muito raspas bom. de laranja. Raspa de limão, então. Aqui, entra tá? agora. Como eu vou fazer de limão, raspa de limão. Mas se você quiser fazer sem também, pode fazer, tá? Ó. Então, ó, pode colocar. O limão siciliano ele já é bem forte, então não precisa Colocar muito. exagerar, não precisa E não colocar muito. raspa a parte branca, senão fica ruim. E aqui eu tô fazendo a base de um brigadeiro. Bastante gente pergunta, Gu, você não usa manteiga? Eu não uso porque tem a gordura do creme de leite e depois vai ter a gordura do queijo, então do cream cheese que eu vou adicionar aqui. Perfeito, então não não tem vai. necessidade nenhuma, não. Aí 3/4 de xícara de creme cheese, que vai entrar depois Isso. aqui. Aí o cream cheese vai entrar depois. O chocolate que eu tenho aqui vai entrar depois também. Só depois que tiver frio, pra trazer uma crocância, trazer um sabor perfeito. também. Aí vai entrar só depois. Aqui, então, eu vou chegando no ponto de brigadeiro. Isso. A gente tem até um aqui, ó. Que eu já deixei no ponto, né? Perfeito. Porque a gente precisava dele frio. Tá. Qual que é o ponto? A gente vai mexer aqui até começar a desgrudar do fundo da panela. Perfeito. Começou a desgrudar do fundo da panela, ele vai estar nesse ponto aí. Esse daqui é o pão de brigadeiro, esse daqui é o pão de brigadeiro frio. Isso, esse daqui, o brigadeiro cremoso, tá? Pra gente conseguir rechear. Aqui já tem creme cheese? Não. Não? Também não. A gente então... vai misturar. Ô, Rê, você pode ir misturando só aqui, ó? Perfeito, ó. Aí. Obrigado, Rê. Aí vamos pegar um bolzinho aqui, ó, Lucas. Um bowl e um fouet. Um bowl e um fouet. A gente tem o brigadeiro aqui, Uhum. então o que a gente fez na panela. Aí a gente tem ele já mais consistente. Isso, ó. Tá? Mas tá bem cremoso, ó. Perfeito. Tá? Tá bonito, ó. Ponto bem cremoso. Não deixa muito firme, senão depois vai acabar arrebentando o saco de confeitar, tudo. O canole é bem fininho também, então é bem tem que tá bem fininho. cremoso. Aqui, ó. Deixa essa colher se a gente precisar. Ah, pode ser esse daqui. Aí, junto creme cheese, 3/4 de Isso. xícara. Fez o brigadeiro, deixa ele esfriar. Tá. E aí a gente vai agregar o cream cheese. É um brigadeiro de limão ali, vamos dizer, né? Isso. Raspinha de limão, Um brigadeiro perfeito. de limão. E Qual, aqui, por curiosidade, qual que era o que você mais vendia como sabor, assim? o tradicional, só que o tradicional brasileiro que eu fazia aqui. Ah, entendi. Eu não colocava raspa de limão ali, Tá. mas colocava no final para trazer uma acidez. Ah, perfeito. Nessa hora que eu colocava só Tá. uma raspinha de limão. Então você fez uma adaptação. Isso. Aqui então eu utilizo ou cream cheese ou creme de ricota. Perfeito. Creme de ricota é uma opção um pouco mais barata também no mercado. Creme cheese que a ou creme gente- de ricota, o Isso. brigadeiro de limão com raspinhas de limão, Uhum. leite condensado então na panela com creme de leite até chegar no ponto. Aí lembra que agora tem que tá frio, tá? Perfeito. Se a gente misturar o cream cheese no quente, acaba perdendo muito o sabor dele. Creme cheese no quente, perfeito. Isso, ó. Tá? E a textura fica muito bonita. Quer rechear bolo também? Bolo pra no rechear, pote, fica uma delícia. torta, fica maravilhoso. E ali, no que eu comi, tinha os pedacinhos de chocolate. Tinha. Aí você põe o chocolate aqui junto. Isso mesmo. Agora, se a pessoa quer fazer sem nada, pode também. Pode. Não tem problema nenhum. Aqui, ó. Então, eu tenho a textura aqui, uma textura super bonita. E aqui, ó, eu vou colocar um pouquinho do chocolate também. Quer Perfeito. com ou sem? Você escolhe. O outro já tinha. Você que Você tá manda. me induzindo a fazer sem. Sem, Eu quero então sem. tá bom. Você viu como é que ele tá... Com ou sem? Ele deixou Mas- sem Ó, por último. Ó, é assim, ó. Você pode fazer com ou sem. Aquele lá tinha. Você quer provar o sem? Fica muito bom
100. Não, Mas se você eu gosto quiser mais colocar... com chocolate. Tô brincando, Eu brincando. gosto mais com chocolate. Mas aqui você pode temperar com o que quiser também. Uma raspa de limão, uma nozes, uma fruta cristalizada, uma canela, um chocolate. Todos combinam muito bem, tá? Agora, tem alguns que eles fazem com essência, né? Tipo de maracujá, de laranja, raspinhas de laranja. Dá pra utilizar também. É válido, sim. O importante é a gente ter a consistência super boa aqui. Você pode fazer brigadeiros, doces de leite, pode ter bastante coisa aí. Que não tem problema nenhum. Dá pra virar, Igor? Tá ótimo. Tá bom, hein? Vamos lá. Toma cuidado pra não te sujar aqui. Não tem problema. Já que você me assistiu desde pequena, pode acertar aí no lugar certinho. Aí. Quando você era pequeno, você via que eu errava, né? Ou não, acertava. Pra mim você acertava. Quando era pequeno, obrigado. tava tudo... Tá tudo certo. Tava tudo certo. Aí. Aqui, então, a gente tem esse. Antes de rechear, vamos fazer o outro recheio também, né? Vamos. Se Se você quiser rechear alguns com esse daí, já tá Pode na mão? rechear? Então, Pode, já tá na rechear. tua mão, facilita. O Brasil te agradece. Porque esse Brasilzão aqui, ó, Tá? tá louco de fome. Então, o que a gente fez? A gente fez o brigadeiro, deixou esfriar e aí sim agregou cream cheese, Perfeito. chocolate. E as raspas de limão também. Isso. Esse sabor, então, pra quem tá acompanhando a gente, tá passando por alguma dificuldade ou não, quer ganhar um dinheiro extra. Ó, esse canole é espetacular. Pode fazer, porque é uma receita ótima. Quantos anos você vendeu esse canole já? Você Eu vendeu vendi. por muitos anos? Eu vendi bastante. É? Aham. Por uns 4 anos aí. Ajudava muito nas tuas Ajudava contas? bastante, sim. Muito legal. Foi até quando eu era pequeno, né? Eu tinha muita vontade de estudar fora. Aí eu fui vendendo doces, canole, Que bolos, demais! tudo. Parabéns. legal. Eu tive Aqui eu não falei, né? Mas a gente vende um lá. Eu vou mostrar mais um. Nossa, Vamos lá. Ô, Gu, e você tinha esse sonho, então, e você conseguiu realizar seus sonhos fazendo comida? Isso, e É isso? vendendo os doces. Muito legal, eu tava né? cursando faculdade de gastronomia e aí comecei a vender os doces, vendia na faculdade também, tudo. Fazia pra Faz mais um, então. Faço. Quer fazer um? Quero, lógico que eu Aqui, quero. Ó, deixa eu dar uma dica pra todo mundo em casa. Claro, ó. com certeza. Aqui, ó. Aqui escorregou até um pouquinho pra cá, não tem problema, ó. Puxa pra cá. Eu confesso a você que eu fazia sempre com a outra mão. Mas vamos fazer com essa? Vai ser a primeira vez que eu faço com essa. Vai até o meio, Aperta. aperta e vem tirando. Isso. Ó. O certo é você tirar o ar desse lado aqui, ó. Vai enrolando mais, você vai tirando o ar e vai fazendo aqui, ó. Pra não vazar pelo Pra não por vazar cima. pelo outro lado, ó. Aqui, ó. Aí você vem aqui. Tá bem recheado, Tá né? recheado. E que nem eu gosto de fazer, o cliente pediu, eu tenho a massa frita, eu recheio na hora e mando. Ou se não, se for fazer algum evento, você faz desse jeito. Mas se você quiser manter ele recheado por um tempo, você pode banhar ele aqui por dentro no chocolate, igual fazem nos canudos. Como é que você faz isso? Então, você mexe com o seu chocolate certinho, né? Coloca ele aqui dentro e aí você roda para ele ficar banhado. É um trabalho realmente Sim, minucioso, né? Na Itália eles fazem bastante isso, que eles mantêm na vitrine mesmo. Que E aí demais. eles banham só por dentro no chocolate. Então- Para o recheio não entrar em contato com a massa direto. Então eu queria só valorizar quem vende. Com certeza. Porque se você for chegar para um vendedor e falar, nossa, mas está muito caro, saiba o trabalho que dá preparar um desse. Então valorize. Ó, na vitrine também, pra quem vai fazer, pode fazer de um jeito diferente assim também, ó, pra quem vai. Ó, ficou muito bom. Aí, ó. Sensacional. Aí, ó. Dica pra canole do Edu, ó. Aí, o canal e o dedo. Dentro é liso, por fora. É preenchido. Fica muito legal também. Vamos é uma experimentar opção pra ver se ficou diferente. bom? Vê se Por ficou favor, bom. chefe Edu. Tem bastante gente que tem um preconceito com as frutas, né? Eu amo. Eu amo frutas cristalizadas. também Eu prefiro o doce de frutas cristalizadas do Natal. Eu não sei se ele chega a ser marca, mas eu prefiro o de frutas cristalizadas do que o de chocolate. Eu também. Prefiro 1000 vezes de frutas Olha, ficou espetacular. Agora nós podemos fazer o outro recheio. Isso, recheio tradicional que eles fazem na Itália mesmo. Ah, que legal. Vamos, vamos fazer aqui no processador? Vamos. Pode ir. Então isso aqui é uma receita, vamos dizer, mais tradicional. Isso, essa daqui é a mais tradicional. E essa outra que a gente faz com o cream cheese ou com creme de ricota foi a que eu adaptei aqui pro paladar brasileiro, Eu achei né? muito boa essa. Eu achei E espetacular. suaviza, essa. né? O cream cheese ou creme de ricota suaviza muito o brigadeiro, então não fica Não fica com- leve, não fica doce, não fica nada. muito Ficou doce. muito bom. Onde que é a tomada? Aqui, ó, 110. Opa! Luquinhas, quer experimentar?
Chefe Edu, eu vou Tá aceitar. satisfeito? Eu tô satisfeito, mas eu guardo pra depois. Pega um pedacinho só pra você provar. Ficou uma delícia esse também. Com licença. Pega bem pouquinho, só pra você Aí. provar. Aqui, pra esse, o que a gente vai fazer? A base do tradicional é de ricota. Aqui cabe toda? Cabe. Cabe. Tem uma colher? Tem uma colherinha. Não. Ó, Renato, receita espetacular, hein? Espetacular, nossa. Muito boa. A massa é incrível, A não massa é? é muito leve e esse recheio nem parece que tem leite condensado Bom, de não tão é? leve que é. Não, esse recheio, é verdade, parece que não tem leite condensado. Boa, Renato, muito isso bom. mesmo. Fica gostoso, né? Suaviza bastante. E como recheio de bolo, fica maravilhoso também. Muito gostosa a Pra você receita. utilizar. Vale a pena você fazer em casa. O recheio tradicional, 200 gramas de ricota, Isso. que é aquela caixinha de ricota fresca. Aqui praticamente a metade de açúcar de confeiteiro, que é mais fininho. Se a gente daí você não colocar, sente ele. É, se a gente colocar o açúcar refinado, você vai sentir os grãos. Então não Quem é não interessante. tiver, pode bater no liquidificador? Pode. É truque quando você era criança que eu dava, Sim, hein, pode bater pra... Vê lá, ó, é truque. Sabe o que acontece? É. Muitas vezes as pessoas me mandavam, é verdade, mandavam mensagem, escrevi uma cartinha. Nossa, demorou. Uma senhora, nunca vou esquecer, ela mandou uma cartinha para perguntar do açúcar. E ela era do Rio Grande do Norte. Aí não tinha o açúcar, tá, mas demorou. Até ela fazer, igual hoje, é muito rápido. A pessoa manda, ó, @ da Chef Edu, respondo agora, ela já sabe lá, tal. A cartinha dela demorou e a Cidinha abria todas as cartinhas. Quando a Cidinha voltar, eu vou ver se eu acho uma matéria, Ai, que legal. porque eu recebia 3 mil cartas por mês. 3 mil cartas por mês. Você imagina a pessoa perder o tempo, escrever. E muitas eram dúvidas. E daí essa senhora me escreveu lá do Rio Grande do Norte, eu nunca vou esquecer, porque na época, 25, 26 anos, 24 anos, não sei, não tinha tanto açúcar de confeiteiro. E ela me escreveu que não tinha. Quando ela encontrou, uma prima dela mandou para ela, pelo amigo que era motorista de ônibus, para fazer. Aí eu falei, não, acabou, eu não vou... Açúcar de confeiteiro agora, vou um outro método. E daí eu bati no liquidificador. E igual essa história, tem muitas outras, mas essa eu me lembro, porque assim, você imagina só o que ela ficou esperando para fazer a receita, porque ela achou que não podia fazer. Aí quando eu dei o negócio, ela ficou... Eu li a carta dela, provavelmente quando eu li, ela já devia ter feito a receita, mas, enfim, porque demorou até a cartinha chegar, Cidinha abrir, ler, não é? Porque ali era muita quantidade, né? Não, mas dá sim, bastante coisa a gente consegue mudar. Pode fazer, né? improvisar, pode. Dica de quando você Não era tem criança. problema nenhum. Aqui junto... Edu, aqui eu coloquei creme de leite, mas depende muito da cremosidade da ricota também. É legal a gente começar batendo... gordura, né? Isso. Tá. A gente começar batendo 100... Aí, se necessário, a gente vai colocando o creme de leite. 200 gramas, então, de ricota fresca. Isso. Aí, quase 3/4 de xícara. Uma xícara, praticamente, se você medir de açúcar de confeiteiro ou açúcar batido, né? Isso. Perfeito. E bate os dois. E aí, o creme de leite até dar o ponto. Tá. Aqui eu vou bater um pouquinho. A gente sente como tá. Tá muito seco? Eu acho que tá um pouquinho. Vamos ver. Vamos colocar um pouquinho, então. Vou pegar uma Ó. colherzinha aqui. Tá um pouquinho, mas Não, tá um quer pouquinho. misturar ela um pouquinho Não, antes? só uma colherzinha não vai... Ó, no total da receita, Não dá, não. creme de leite a gosto, mas aqui entrou uma colher de chá. Uma colher. Varia muito da... Lembrando, varia muito da ricota, então... Perfeito. Já mudou a batida dela aqui, ó. Ó, tá misturando ali, ó. Você tá acompanhando o recheio do canole, do Gucopini. Ó, vamos ver aqui. Deixa eu dar uma... Ah, mas tá ótimo. Não vai ótimo, precisar já? mais de... Não precisa Só mais? bater mesmo. Só bater. Aí, só pra O problema tá eu batendo, então, agora. Aí. Então a gente tem ricota e creme de leite, só. E o açúcar de confeiteiro. E o açúcar de confeiteiro. Bate. Ou ele vai parar esse trequinho aqui, ou... Não, tá tudo bem. Era só pra ver que estava em ordem. Ó, até pra gente poder mostrar aqui, ó. Tá bom? Tá ótimo, ó. Ele tá no ponto, ele tá super cremoso, ó. Bem adoçado. E aqui a gente tem a ricota só adoçada. E agora a gente vai temperar essa ricota também. Na Itália eles temperam bastante. Temperam, é Tanto a verdade. pastiera de grana que você for, eu gosto muito de fazer. Tempero da mesma forma. E nessa, vamos? Vamos, né?
Você tá falando, né? Tem que pôr, né? Aqui tá. E se for utilizar o chocolate, tanto nessa quanto na outra, eu gosto de utilizar um chocolate mais amargo pra dar uma quebrada. Você viu também, qual é a tudo. diferença, né, do nutricionista colocando? Olha, o nutricionista colocaria assim, ó, um chocolate, ó. O Lucas até chamou atenção, ó, um chocolate bem quebradinho, uma gotinha quebrada em Aqui 3. pode colocar. Né? Agora o Gu pegou, ó, pode colocar um chocolate, mais um pouquinho de chocolate. Pode caprichar no recheio, né? Pode pôr mais. Fazer igual o Jacan coloca, ó. vai. O Jacan coloca assim. Com certeza. Tá bom assim? Não, tá bom não? Quer mais um pouquinho, né? Uma Aí, receita ó. pra dar certo. Um beijo, Jacan. E lembrando, né, conforme as pessoas vão agregando ingredientes aqui, tem que ir tudo colocando no custo, né? Então, Perfeito. tudo Então, que for agregar deixa aqui... eu tirar aqui. Era melhor deixar a quantidade da Nutri. Aí, mas é o seguinte, ó. Você faz de acordo com o que você... Lógico, você não vai comer 10 canoles, né? Aliás, ó, se for fazer esse canole, eu vou fazer uma recomendação. A receita é do Gu, mas, ó, chama mais amigos. Senão você vai dar um PT nisso daí. Sim. Vai perder canole. Vai dar ruim. Você tá fazendo... Chama amigo pra comer, porque, ó, senão você vai comer tudo, não é, Ô, Renato? Du, se eu te falar que é que preparando eu comi 10, você acredita? Verdade? Juro. Caramba. Eu sou assim, eu comeu? até consigo ficar sem comer doce um tempinho, mas se eu colocar uma boca... Também 10? Se eu Você colo- comeu o canole da semana. Não, se eu colocar um pedaço de doce na boca, me dá vontade de comer um monte. Mas era isso que ela tava explicando. Exatamente, Por causa do açúcar, você vê? Açúcar de gordura. A combinação do açúcar com a gordura. Sim, exatamente. Por isso você só pode comer um, tá vendo, Lucas? Boa. E vai dosando, né? Sim, Eu tiro ali. Eu tiro pra você. obrigado. Aqui mesma coisa, ó, o ponto tá ótimo, tá super cremoso. Aqui o único cuidado dessa é no creme de leite. Se colocar demais vai ficar muito mole, então... Ele desanda dentro, né? Isso, E desanda. você tem que tomar cuidado com isso, porque depois, se você faz pra vender e ele sai pela ponta, é ruim, né? Sim, Teu lucro vai sair também. Você vai ver com seu lucro certeza. indo embora. Ele tem que ficar no ponto certinho, ó. Por curiosidade, lógico, você faz o custo 1 a 1. Como você vendia unitário ou você vendia Ah, unitário. unitário? Aham. Aí um exemplo, uma caixa com 10, talvez dava algum descontinho. Ah, perfeito. Mas tirava coisa Ô, pouca. Lucas, quer uma caixinha com 10, Lucas? Eu Compra faço uma um caixinha descontinho. Boa, É? boa. Aqui, ó. O bom é que vai ter os pedaços do chocolate, eu gosto bastante também. É. Ah, tem um valor agregado ali dentro, né? Sim, com certeza. Aí, ó. Espetacular. Fazer Canole mais um? siciliano, você tá aprendendo. O segredo do chefe. Aqui tem o segredo da massa para você fritar. A massa, muita gente tá me pedindo aqui. O Denis, eu tô achando que ele quer pegar essa receita para fazer no dia. Que ele falou 3 vezes para eu repetir essa receita, ó. Uma bom. xícara mais 1/4 de farinha de trigo. Mistura primeiro com açúcar, uma colher de sopa de açúcar, uma pitada de canela. Aí depois você coloca a manteiga, uma colher de sopa de manteiga, um ovo, né? E 20 gramas de manteiga. Isso. Só. Mistura a massa. Enrola no aço, né? Isso, no canudinho. Canudinho. Frita com o canudinho. Com o canudinho. Cuidado para tirar o canudinho. Não vai tirar na hora, né? Não, aí deixa esfriar um pouco, porque esquenta demais também. Mas deixa só amornar. Se esfriar demais, vai ficando ruim também. Tá? Perfeito. Deixa amornar um tempinho aí, uns 3 minutinhos. E aí você solta tranquilamente.